verdade, Camila, obrigada de você estar com a gente dessa vez, né, para essa conversa. Você fez aquela live na semana passada com a Cláudia e depois que teve essa sua colocação a respeito da organização postural, a posição da cabeça, né? Parece que surgiram várias outras questões para a gente falar a respeito, não é isso? Isso, eu acho que na live com a Cláudia, que é dentista, né? Deu para eu trazer uma introdução do quão importante é a organização para a saúde de maneira geral, né? E eu acho interessante a gente fazer essa live em conjunto, que com vocês a gente vai poder aprofundar um pouco esses dados, essas informações que são muito importantes para que traga consciência para as pessoas em relação a vida delas, né? A como elas levam a vida, como elas se organizam, o que elas têm de informação. Não, eu ia falar, se teve alguma questão assim que você achou que as pessoas levantaram, que foi interessante? Então, pós a live, surgiram algumas perguntas. Entre elas, acho que as que mais citaram foi a relação dessa má organização do posicionamento da cabeça em relação a alguns problemas como labirintite, enxaqueca e equilíbrio também, comprometimentos no equilíbrio, Você tinha que tem a comentado ver com a questão labirintite. bruxismo. Ah, e bruxismo também, bruxismo. É interessante, eu vou colocar uma outra questão também, que eu vejo, né, em relação a esse posicionamento da cabeça, nos nossos alunos aqui no dia a dia, que as pessoas que têm mais a questão da posição da cabeça fora do alinhamento, né, que é o adequado, elas apresentam uma maior, por exemplo, fadiga nessa área quando elas estão se deslocando em quatro apoio, né? Porque como elas ficam sempre com a cabeça para cá, na hora que está em quatro apoios, exige um pouco mais dessa sustentação do peso da cabeça, e aí vira uma tensão a mais que elas têm que gerar. Então, Porque muda a relação que ela tá com a gravidade, né? Exatamente, exatamente. Ô, Carla, estão pedindo para você falar um pouco mais alto. Eu falar mais alto? Isso. É que eu passo o dia gritando. Então tá bom, eu falo. Então, começar pelo que eu venho insistindo, que as pessoas precisam ter informação a respeito da estrutura humana, né? A questão da educação física, né? Física eu considero estrutura. Então, essa questão da estrutura, ter uma organização, ter uma forma, e que nós organizamos essa forma de acordo com o tipo de movimento que a gente se propõe a realizar, é um fator extremamente importante. Eu penso o seguinte, para começar, eu tenho feito isso nas palestras, tenho feito isso nas nossas aulas constantemente, provavelmente os nossos alunos que estão assistindo já saibam, de propor que vocês pensassem por alguns segundos qual é o ponto de contato do crânio, da cabeça, com a cervical. Se você colocar o dedo indicador no lugar onde você acha que é o ponto de contato da cabeça com a cervical, ok? Então, o ponto de contato da cabeça com a cervical
é exatamente na linha do ouvido aqui, ó. É aqui. Quem tiver de fone vai ter que tirar o fone. Então você vai ter uma organização interessante quando tiver essa noção que nesse lugarzinho aqui da cabeça, nesse ponto de apoio, eu vou pedir para a Nubiara levantar um pouquinho a câmera para a gente pegar o esqueleto, para eu poder mostrar. Então, no esqueleto, aqui seria, nesse esqueleto, seria o ouvido, tá? E lá no fundão está o labirinto, ou o sistema vestibular. Então, notem aqui, ó, tem um ossinho aqui que chama processo odontoide, ó. É um dentinho. E esse dentinho ele está encaixado na primeira vértebra. Tem um lugarzinho para ele aqui. Então, quando esse encaixe está positivo, está natural, está eficiente, a cabeça vai estar com os olhos direcionados para frente. Né? Os olhos podem ter uma liberdade de ação bastante grande, porque a cabeça bem posicionada favorece a movimentação das duas primeiras vértebras, da primeira e da segunda vértebra, que é esse pequeno movimento do sim. E talvez ou não. Então esse pequeno movimento ele acontece principalmente nessas duas primeiras vértebras. E depende desse encaixe do processo odontoide na primeira vértebra. A maxila e a mandíbula estarão posicionadas também paralelas ao chão. E quando uma pessoa coloca a cabeça, vou pedir para a Nubiara voltar com a câmera para lá. Quando a pessoa coloca a cabeça à frente, né, como é muito comum hoje, essa cabeça... Se quiser eu demonstro aqui. Coloca aquele ossinho virado para frente, inclinado numa diagonal. Isso acarreta uma modificação da posição natural do crânio. Não obrigatoriamente, hierarquicamente, tá? Não é assim, número 1, número 2, número 3, número 4. Acontece tudo junto. Mas para explicar, eu vou ter que colocar número 1, número 2, número 3, número 4. Então, considerem o seguinte, a posição da língua é no céu da boca. De descanso. A Posição de descanso, de repouso da língua, ela está acomodada no palato. No palato. Então tem uma pressão negativa, uma pressão positiva que coloca a língua nessa posição. Então a respiração depende, em estado de repouso ou mesmo em estado de atividade intensa, de um bom posicionamento da cabeça para que a língua fique numa posição favorável. Na minha experiência, uma coisa bastante comum com esse posicionamento da cabeça é que a maioria das pessoas que fica com a cabeça nessa posição se torna um respirador bucal. Esse respirador bucal compromete as principais características da respiração nasal. Então, quando o ar entra pelo nariz, esse ar é filtrado, umedecido e aquecido para chegar nos pulmões. A gente já comentou. Já falamos disso na nossa apresentação, em apresentações anteriores. Junto com isso, quando acontece esse posicionamento da cabeça, que muda a posição da língua, que muda a posição da maxila e da mandíbula, e que muda a posição das vértebras cervicais, do cérebro, do labirinto, né? Então tudo está assim para funcionar bem, então está tudo assim. Acomoda-se o externo, ele afunda para baixo, empurrando as vértebras para uma posição de expiração.
ela vai para baixo. Costelas, desculpa, costelas. As vértebras acompanham as costelas, né? Então as vértebras ficariam com uma curvatura torácica muito acentuada, o externo abaixado, a cabeça projetada à frente, sem movimentação aqui. Então, de novo, língua, mandíbula, maxila, o olho, o ouvido, toda a caixa torácica, a respiração prejudicada. Se vocês estiverem em pé e voluntariamente fizerem essa posição de propósito, vocês vão ver que essa posição aqui leva a bunda para frente. O quadril fica voltado para trás, assim, ó. Isso na linguagem técnica se chama uma retroversão. Então isso muda a posição do pubis e leva para frente, mudando a posição do assoalho pélvico. Quando muda a posição do assoalho pélvico, se você continuar com o raciocínio indo para baixo, você vai ver que existe uma grande tensão na área posterior da coxa e na área interior da coxa, que vai girar o joelho para fora, vai trazer o peso do pé, o peso lá no pé um pouco mais para o calcanhar, os dedinhos do pé vão ficar um pouquinho fora do chão e ficam em garra. A longo prazo, ficam em garra, porque você precisa segurar o chão para não cair para trás. Se vocês entenderam o raciocínio, biologicamente se fala em efeito sistêmico, tá? Eu quero explicar o que é esse efeito sistêmico. Não é nos sistemas, é no todo. Então, todos os sistemas, respiratório, cardíaco, enfim, todos ficam comprometidos. Vamos voltar um pouquinho agora. Não, eu só queria falar uma coisa assim, esses ajustes que vão acontecendo no todo, por conta da movimentação, e que o Zé colocou agora, nem sempre é igual a isso que ele falou, tá? Não é uma regra, né? Não é uma regra isso, Camila. Então, cada pessoa vai fazendo esses ajustes, né, próprios, né? E que todos eles levam a uma desorganização, né? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem joelho em X, que a pisada é para fora, que distribui o peso mais para fora no pé. Então, assim, cada pessoa é de um jeito, tá? E aí as consequências, naturalmente, também terão suas particularidades, né? Terão Inclusive, Zé, você comentou da questão da modificação do labirinto, mas a falta de equilíbrio que comentaram nas perguntas, elas não está só relacionada ao labirinto, quanto todas esses novos ajustes que acontecem em função dessa modificação da cabeça, né? Então, uma questão muito interessante, na minha opinião, é que as pessoas acham que um determinado tipo de sistema, por exemplo, o vestibular, que a turma chama de labirinto, é o responsável direto pelo equilíbrio. Primeiro, não tem equilíbrio, né? Tem estabilidade dinâmica. Eu espero que vocês demorem bastante tempo para ter equilíbrio. Quando vocês estiverem bem equilibradinho, vocês vão estar mortinho. Então, a estabilidade dinâmica depende, sim, do labirinto, mas depende também das informações que surgem das articulações. Todas as articulações têm mecanorreceptores, têm sensores que nos ajudam a perceber a posição de cada articulação, a posição de cada área tensional e toda a dinâmica de movimentação que está acontecendo. Notem a velocidade disso. Uma pessoa correndo e mudando de direção constantemente
depende de todas essas informações para não cair, para ser eficiente. Então é sempre um conjunto, é uma cadeia, um encadeamento Então, de situações. encadeamento é uma coisa, cadeia é outra coisa. Só pra- Cadeia é o que muito político nosso devia estar. É que esse uso da palavra cadeia nos traz uma ideia de que tem sempre um determinado caminho, Não tem. tá? Então não é um, então assim, encadeamento, Ou sincronização, né? sincronização, então existe Sinergia. sinergia, então existe uma sincronização até num ajuste que não é eficiente, né? Porque como eu funciono como uma unidade, né, eu vou ter esse ajuste no todo, como o Zé falou, né? Não vai ser um ajuste só na cabeça, né? Então, é muito bom lembrar que nós temos trilhões de células funcionando juntas, né? Então, qualquer mudança na atividade de uma célula na cabeça vai levar a uma mudança de atividade na célula no pé, né? Então, esses graus de ajustes vão variando. E aí, aquilo que a gente já falou, depende muito da individualidade, né, de cada um. Então, por exemplo, vamos ver, essa questão que o Zé comentou da pessoa, a pessoa pode se tornar um respirador bucal e a pessoa já pode se tornar um respirador bucal lá na infância, na fase de amamentação, tá? Então, com isso, toda essa formação do palato, do crânio, vai tudo se ajustando a esse tipo de respiração. Então, vai mudar a oclusão, né? Vai mudar A deglutição. vai mudar a forma dos dentes, né? Você pode ver as pessoas que são respiradores bucais, ela tem uma forma de dente diferente, né? Vai mudar a deglutição, vai mudar a digestão, enfim, todas aquelas coisas que a gente está falando. Então, não é Nunca é uma coisa separada, né? Nunca é uma coisa separada, né? Uma outra exemplo que a gente pode dar é em relação até às próprias profissões, né? Então, as pessoas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é manicure, que me atende, né? E toda vez que eu olho para ela e eu vejo que a maneira como ela se vira, se posiciona, é sempre igual. Aí eu fico imaginando ela ao longo do dia. Aproveitando a Cláudia, né? Que é Dentista. Né? Que tem ainda uma torção ainda maior do que o de uma manicure, né? Então, todas essas profissões ou essas atividades que a pessoa faz no dia a dia vão modelando ela. É até interessante, você falou em modalidade, né? Porque tem uma coisa é a profissão. Outras pessoas, por exemplo, treinam esportes, né? No esporte também existe isso de você, da pessoa dar preferência a determinado movimento entre um lado do que mais de um lado que do outro, né? Então isso se abrange também a essas outras modalidades. Uma das questões interessantes nisso que você está colocando, Camila, por exemplo, vamos pegar o exemplo do pessoal da Odonto, né? Eu já fiz trabalho com o pessoal da Odonto, com resultados muito positivos, com resultados muito bons. Então, a questão do destro, profissional que é destro, né? Então, ele vai estar nessa posição para trabalhar. O canhoto vai estar nessa posição para trabalhar. Então, essa variação de amplitude, ela pode permanecer pequenininha durante o dia. O cara trabalhou o dia inteiro assim, e quando ele volta, ele não volta para cá, ele volta para cá. Então, isso ocasiona quase que uma cifoescoliose pequena, né? Na área torácica. Um outro detalhe interessante nessa questão que a Carla colocou
da oclusão, da mastigação, da deglutição, a posição do estômago numa pessoa que está com a cabeça à frente está extremamente comprometida, assim como o fígado. Porque toda a pressão que vem intratorácica vai para cima da área abdominal, ou intra-abdominal, e, em consequência, intrapélvica. Então, toda essa área aqui fica comprometida. Então, aquela pança que aparece aqui, ela é consequência dessa organização que surgiu daqui de cima. E poucas pessoas relacionam, você consegue fazer? Não tem tanta pança, mas uma pancinha, né? O bumbum vem para cá, a pança vem para cá, o externo aperta e a cabeça vem para frente. E poucas pessoas da área dita da saúde entendem, por exemplo, que um caso, por exemplo, de refluxo é consequência dessa posição. Então, você vai tratar o refluxo com medicamento. Não, a nossa ideia é tratar o refluxo fazendo com que a pessoa entenda isso e modifique essa posição para que o diafragma fique numa posição correta. Para facilitar a eficiência. Facilitando a dinâmica respiratória e modificando a pressão sobre os órgãos. Concorda, Cá? Camila? Ah, eu entendi. Achei que era concorda cá com Carla, não com Camila. Não, Camila. Concordo. E é interessante até essa colocação que, na verdade, essa pressão abdominal acaba também, aliás, essa modificação do tórax, do posicionamento da cabeça, em consequência do tórax, não só vai ter consequências nesses órgãos mais abaixo, quanto também uma alteração do posicionamento do espaço e da pressão da caixa torácica, que é onde você tem coração, pulmão, né? Uhum. Então, aproveitando essa deixa da Camila, né? O diafragma é um músculo interessante porque ele está nesse sentido aqui, assim, dentro do tórax, né? Ele ocupa toda essa área aqui. Então, a pressão exercida pela inspiração, olha, empurra o estômago, empurra o fígado, empurra o intestino, enfim, todas as vísceras sofrem, recebem essa pressão. Esse ritmo de ida e vinda do diafragma, inspira, expira, faz com que faz assim como se fosse uma facilitação do ritmo dos órgãos. É que demora, né? Não, o refluxo tem sempre como causa uma postura, uma das causas. Como o nosso interesse é estrutural, organização estrutural, não tem essa... Um é consequência do outro. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ele está respondendo sobre a pergunta: o refluxo tem sempre como causa a má postura ou a má postura é uma das causas do refluxo? Sabe, não tem essa questão do ovo, quem é o ovo ou a galinha. Não é isso. A questão estrutural determina a função. Isso é difícil de entender. Quem determina a função é a estrutura, é a organização da estrutura. Agora, a função a longo prazo, ela vai modelando a estrutura. Vai modificando a ordem da estrutura. A maneira como eu fico a maior parte do dia, por exemplo, vai fazendo com que eu me modele. Vai trazendo uma alteração estrutural. Exato. E interessante aproveitar aqui a deixa do Daniel, né? Que Sim. Não é um resfriado que a gente pega e depois muda. É uma boa comparação, Daniel. Obrigada. Né? Ele é uma consequência ao longo da vida. Né? E assim como eu pude, ao longo da vida, me ajustar dessa forma... Negativa, né? Porque está provocando desgastes prematuros, eu posso me
conscientizar, ou seja, eu posso perceber a maneira como eu estou organizada e a partir daí começar a modificar a maneira como eu passo a maior parte do meu tempo, né? Ô, Então, Carla, oi. eu acho interessante, de alguma maneira, procurar explicar que essa percepção não é para fazer com que a pessoa vire um robô durante a rotina dela, né? Ao mesmo tempo que você ter percepção, você trazer naturalidade para essas organizações. Não é uma questão de certo e errado. Não, inclusive, Camila, até essas dicas que a gente dá para as pessoas, né? Então, por exemplo, aquele dia você colocou as pessoas deitadas no chão para fazerem uma experiência, né? E aí, por exemplo, a gente pode ver que as pessoas elas vão se percebendo, né? Então, por exemplo, será que elas alguma vez perceberam que uma pessoa mostra aí quando eu deito no chão, né? Então, se eu tenho a minha cabeça aqui à frente, né? Eu vou deitar no chão, o que vai acontecer quando eu for ao chão? A cabeça vai estar desse jeito. Será que algum dia elas perceberam que elas ficam assim por conta disso? Porque a posição da cabeça dela está à frente, e aí elas fazem o quê? Elas põem uma coisa para ficar mais confortável. Uma almofada. Isso, aumenta aqui. Mas elas não estão cientes de que é porque quando elas estão aqui de pé, a cabeça veio aqui para frente. Né? Então, isso é que assim. E aí ela vai trazer a cabeça para trás de um dia para o outro? Não. Não. Do mesmo jeito que a cabeça não foi à frente de um dia para o outro, né? Assim como o resfriado que o Daniel comentou. Então, isso daí a gente vai, ao longo do tempo... Peraí, que eu estou olhando aqui as perguntas. Então, assim, é uma mudança que vem ao longo do tempo, assim como a percepção e os ajustes que a pessoa precisa fazer. Porque, geralmente, esses ajustes, eles acabam sendo pontuais. Então, por exemplo, eu estou com a cabeça aqui, eu quero levar ela para lá. Quando a gente dá a referência, por exemplo, de se encostar na parede, a pessoa faz mais assim. Então, não é isso. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí ela faz um lugar só, que ela leva a cabeça lá. Então, ela criou um ponto de tensão. Tá? Então, eu acho que essas coisas todas, é bom as pessoas saberem, assim, então, dentro do nosso trabalho, o que a gente faz? Primeiro, a gente ajuda a pessoa a se perceber, né? Depois, a gente ajuda ela a encontrar formas de, ao longo do dia, ela tá prestando atenção, percebendo isso e mudando, com movimentações educativas que vão ajudá-la a manter uma organização mais eficiente e aí poder vir essa mudança estrutural, né? A forma tornar a ser a forma natural, dentro do possível, claro, né? E aos 40 anos, dali para frente, a coisa já começa, o natural já é outra história, né? Sim, sim. Deixa eu aproveitar uma pergunta que eu estou vendo ali. A estrutura altera a função, mas a função pode alterar a estrutura. Reginaldo, de novo o ovo e a galinha. A questão é o que determina a função eficiente é o posicionamento estrutural. Então, na medida que eu vou modificando o posicionamento estrutural, porque eu não tenho informação a respeito do que é eficiente, do que é realmente natural, a função se modifica. E aí sim você tem razão. Quando a função se ajusta ao desbalanceamento estrutural, começa a modificar a estrutura. Entendeu, Reginaldo? Então, essa questão tão batida na educação física de ficar ligado na função, para mim não faz sentido. Eu tenho que sempre, na minha opinião, eu estou sempre procurando trazer informação para a pessoa, porque eu considero o ser humano extremamente inteligente e capaz de entender que existe uma posição, uma não, milhares, milhões de posições
que são ideais e que evitam que a função comece a ser modificada e modifique a estrutura. Esse é o grande problema. Nós temos que, na minha opinião, temos que sair desse lugar do que se chama funcional e dar todo o valor, né, o sex appeal, para o funcional, né, e esquecer da estrutura. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo uma atividade dita funcional extremamente mal organizadas. Então, claro, Não aí está você sendo tem que eficiente no movimento e repetindo, né? detonar a estrutura. Fala de novo, Camila, que eu não... Tem muitas pessoas que treinam funcional, repetem um movimento de maneira que, observando a estrutura, aquele movimento não está sendo eficiente. Então, ele está treinando uma desestruturação, né? Mas eu gostei dessa, né? Tá treinando uma estrutura ineficiente. Veja que o Reginaldo tem razão. Essa pessoa que a Camila citou, ou essas pessoas, né, ela está fazendo com que a função modele a estrutura de uma forma negativa, de uma forma ineficiente. É muito comum isso em exercícios construídos, com movimentos construídos, a pessoa está totalmente desorganizada e fazendo movimentação de força, por exemplo. Então essa pessoa, ela como é que fala? Enfatiza, né, a organização. Ineficiente. A ineficiência. Ela enfatiza a desorganização. Aí, Deixa eu só concluir. vai. Desculpa. É Imagina assim. difícil fazer ele parar de falar, né? Nós tivemos uma situação interessante aqui de uma aluna nossa que visitando a ilha fez aula com a gente e que faz aula fora daqui. E o profissional que a atende queria colocar sobrecarga para acelerar o processo. Isso é terrível, porque quando você coloca sobrecarga num movimento, numa estrutura desorganizada, você acentua o padrão de desorganização. Deu para entender? Então, Sim. Então vamos continuar, porque senão a gente vai ficar horas nisso aí. Então, vamos voltar. Então, eu não sei quem é Beautiful Destination Brasil, mas... Eu acho até interessante comentar, tem muita coisa para falar sobre esse comentário, né? Exercícios para quem tem hérnia cervical. Então, só um minutinho, antes de falar, Lilian, vai ficar gravado. Outra coisa que várias pessoas falaram ali, e pessoas que são alunas e pessoas que também trabalham com a nossa proposta, ali não, aí, né? Aqui, é que ajudar as pessoas a se perceberem não é fácil, tá? E as pessoas se perceberem, elas vão refinando, elas vão requintando essa percepção, tá? Então, isso demanda tempo, isso demanda pesquisa. Sim, e aí a gente... E frequência. Frequência. A gente tem que colocar, nós não propomos exercício, nós propomos uma movimentação, né, para as pessoas estarem se percebendo. Um pouquinho para lá, que eu estou fora da foco. Não, tá não, bom. Tá bom? Não, já voltou. Né? Só um minutinho. Aqui demora muito para aparecer o que estava com você, né? Essa aqui foi a hora que você saiu. Então demanda tempo, demanda paciência, demanda frequência, né, para que tudo isso seja alcançado. Então, quanto mais eu for me movimentar com esse olhar, melhor. Agora, eu não posso passar o dia movimentando só, aí lembrando que a gente vem falando, pesquisando movimentação, me soltando no chão, desmanchando tensões, porque isso várias outras propostas põem, né? Agora eu preciso também me movimentar com intensidade. E aí agora trazendo a coisa
coisa da hérnia cervical, né? Ai, Marcela, beijo pra você! Voltando aqui, exercício para hérnia cervical, então, na verdade, assim, nós não propomos exercícios, né? A gente propõe movimentações. Nós tivemos uma pessoa aqui que, inclusive, está assistindo, acho que ainda está assistindo, que é o Renê, né? Ele estava treinando com a gente quando ele apresentou uma dor na cervical bem intensa, e aí viu que ele estava com hérnia cervical, a ponto de até sugerirem uma cirurgia. E o Renê sempre foi muito habilidoso nas movimentações dele, mas tinha essa questão, né, de não estar atento à organização dele durante essas movimentações. A organização estrutural que ele assumia durante essas movimentações. Que ele achava correto. Que ele achava correto, que ele entendia como correto, né? Então, o que a gente fez? A gente trouxe o Renê para um nível de treino que era abaixo da capacidade dele, para trazer ele para esse lugar de prestar mais atenção na movimentação dele, na organização durante a movimentação. E aí sim, ele começou a entender isso, e aí passou a não ter mais dores e tal, e uma série de outras questões que foram mudando também, que não foi única exclusivamente nisso, né? Outras coisas na vida dele que ele fazia, que ele foi mudando também, tá? Então, ele mudou a alimentação, ele mudou a maneira como ele treinava, ele gostava muito de pedalar, ele mudou essa maneira como ele treinava no pedal. Então, assim, isso é sempre bom lembrar, nunca é um único aspecto, né? Então, a preservação morfoestrutural humana depende de alimentação, depende de sono, depende de movimentação adequada e depende de as pessoas lidarem com as relações sócio. Zé, você quer enxergar até com os óculos? Vai chegar lá. Zé, vai um pouquinho mais pertinho da cara, que a luz está te cortando o rosto aí. Bem pertinho. É interessante, Ká, comentar que a dor, a doença, a patologia, ela nunca é a causa em si de um problema, né? Normalmente ela é a consequência de uma desestruturação, a consequência de hábitos. Então, dificilmente você vai resolver um problema com uma atitude, com um exercício, do mesmo jeito que aqui a Tati, ela fez uma pergunta. O trabalho para realizar essa reorganização postural deverá vir numa reorganização que se inicia com atenção aos pés e ir subindo? Olha, depende. A Camila está falando. Tá. Não, pode falar. Ela está perguntando. Ah, eu estava olhando aqui, Carlos. Vou tirar dele. Vai, responde ela. O depende. Faz a pergunta de novo, Camila. Repete, por favor. O trabalho para realizar essa reorganização postural deverá vir numa reorganização que se inicia com atenção aos pés e ir subindo? Não. Olha, depende. A pessoa está em pé, a pessoa está sentada, a pessoa está deitada de lado, deitada de barriga para baixo. Em que posição a pessoa está se propondo a iniciar o movimento? Para as atividades em pé, sim, o pé é importante. Mas existem outras atividades em que eu vou estar me movimentando em outras posições. Então, os pontos de apoio que eu uso como referência mudam o tempo todo. É importante que a pessoa entenda que manter-se organizado não é uma questão de seguir as regras da postura determinada pelo livro de controle motor. Não é isso, nem da fisioterapia, sabe, a grade. Aquilo lá é estático, não serve. Nós precisamos ver uma organização dinâmica que torne a movimentação eficiente. Eu acho que é muito fácil de ver quando uma pessoa se movimenta
e que eu olho e digo assim, nossa, que fácil, ela está super organizada o tempo todo. Quando a pessoa se movimenta e eu percebo que não tem fluência, que alguma coisa tá diferente isso aí, está desorganizado. Pode olhar que está desorganizado. Então, essa questão se começa pelo pé ou não, depende da posição que a pessoa se encontra. Eu acho interessante comentar que o Menegatti não é um método, né? É uma proposta. Porque muitas vezes as pessoas têm essa imagem de que é um trabalho que está relacionado à postura, então tem uma regra de atendimento, de começo, meio e fim, de ordem, de... Não, é uma proposta de movimentação humana que tem como objetivo trazer eficiência ao longo da vida e não vai existir uma regra de atendimento para baseado, encaixando a pessoa num método, né? Por isso mesmo que vocês não chamam isso de método, e sim de proposta. Uma proposta educativa. Exato. Eu tive a felicidade de encontrar uma professora de pedagogia e algumas frases me marcaram durante a vida toda e até hoje fazem muito sentido. Ela diz assim, educar é ensinar a aprender. Isso é bacana, é lindo, é profundo, porque a maioria dos professores, dos profissionais da saúde relacionados a movimento, são muito mandão, sabe? Então parece que é um treinamento que ainda vem daquela época dos militares, que eu tive muito contato com essa educação física militar, que é um saco, muito chato isso, né? Então não é uma coisa mandona, não é uma coisa cheia de regra, como a Camila falou, porque não existe regra, não existe certo e errado, existe organização. Organização é energia, simples assim, é dinâmico, muda o tempo todo. Agora é importante estar organizado. Então, eu vou voltar aqui numa questão que foi levantada lá em cima, tá? Que é essa que a gente falou, né? Então, a posição que as pessoas assumem durante o dia, e aí hoje em dia não é só uma questão de uma profissão em si, né? Então, a gente comentou de manicure, de dentista, e agora o que a gente tem? A gente tem a questão, agora mais do que nunca, de uso de celular, de computador, de ter uma tela, né? Uma tela à frente. Essa tela à frente, o que a gente vê muito aqui, é a mesma coisa que a gente fala para as pessoas se organizarem, né? Então, ficar aqui olhando o celular, né, aqui embaixo, né, é muito menos, entre aspas, desgastante em termos de energia do que ficar aqui. O que acontece quando a pessoa fica aqui? Primeiro, ela já perdeu essa força de sustentação por aqui. Outra, ela vai ter que ter uma sustentação do braço para poder ficar com o celular aqui, né? Ou ficar com o livro aqui. Então, assim, todas essas organizações que são mais eficientes vão demandar energia. Agora, também ficar aqui horas também não é bom. Tá parado? Você fica parado horas fazendo a mesma coisa. O que vai acontecer quando eu estou nessa posição que ela é mais eficiente? Vai cansar. Então, eu vou mudar. Vou botar aqui, vou fazer uma... Eu vou mudando o tempo todo. Agora, essa é a melhor maneira. Eu estar numa posição de eficiência, mas eu perceber que eu não posso ficar nela o tempo todo. Interessante, nós três mesmos, a gente tá fazendo a live sentado no chão, não tá na mesma posição desde que começou, né? Tava mudando. Diferente se eu estivesse numa cadeira, as posições seriam limitadas em relação ao chão agora nesse momento, que a gente sabe que vai ficar um período concentrado, né? Tati, você fala que acho que você não foi clara, que você quis dizer que se reorganizando a base, quis dizer que se reorganizando a base, não vamos alinhando o restante. Porque às vezes estamos tentando alinhar a cervical e a pisada do aluno está toda errada. Tá, entendi. Então, na verdade, assim, é aquilo de novo, né?
é uma unidade. O ovo e a galinha. O que as pessoas acabam fazendo é que pega um ponto, né? Conserta o joelho, conserta o ombro, né? Então, mais uma vez, aí eu já aproveito o pedido da... Esqueci o nome dela, desculpa. Beautiful Destination Brasil. Né? A hérnia cervical. Então, não existe um exercício para a hérnia cervical. Existem essas movimentações. Então, por exemplo, uma das questões que incomoda na hérnia é o quê? Um posicionamento inadequado da cabeça. E se eu estou de pé, eu tenho essa pressão aqui acontecendo, né? No campo gravitacional. Então, eu estou espremendo. Então, para eu poder ajudar essa pessoa a primeiro a começar a se entender, se eu puser ela na posição deitada, né, eu começo a trazer mais informações para ela se perceber nessa organização e começar a se movimentar, né, prestando atenção. Quando ela rola para um lado, quando ela rola para o outro, o que está acontecendo ao longo da coluna? Né? Então, por exemplo, vou colocar aqui a posição um pouco do que a Camila propôs até da outra vez, né? Eu estou aqui, deixa eu tirar aqui. Eu estou deitada, né? Então, ao rolar, se eu começo a rolar pela cabeça, para eu rolar para o lado, o que vai acontecendo ao longo da coluna? O que vai acontecendo com as curvas da coluna quando eu estou fazendo isso? A posição das vértebras, né? Se eu começo a fazer essa movimentação a partir do descer das pernas, o que eu percebo nessa mudança de posição das vértebras ao longo da movimentação? Né? Então, eu tenho que ficar assim com a cabeça pendurada? Tem que ficar com a perna pendurada? Então, o que eu vou percebendo durante a movimentação? Então, não é simplesmente rola para a direita, rola 3 vezes para cada lado. 3 vezes para cá, 3 vezes para lá, daí depois você faz tantos desse, tantos daquele. Até mesmo quando eu... Até mesmo... Então, é legal que até mesmo quando a gente coloca um número de movimentação, você acaba prejudicando a própria percepção, porque a pessoa está presa à quantidade e não a como ela está se movimentando e o que aquilo está refletindo, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que assim, o interessante, de novo, seria interessante saber o nome dela, né? A Beautiful Destination Brasil. Isso. É o seguinte, a minha dica para você, a gente tem uma série de movimentações que a gente está colocando ao longo desde que começou esse isolamento social. A gente tem vários filmes na nossa... Vamos para o chão de novo? Vários filmes no YouTube, no Face, enfim. Que você pode estar vendo e usando essas movimentações para te ajudar, né? Claro, se você tiver uma pessoa que oriente você, é melhor para ela, porque por exemplo, quando eu vejo a pessoa se movimentando, eu vou sugerindo algumas perguntas para ela se perceber, né? Então, às vezes, a orientação nossa ajuda muito isso, né? Que as pessoas não vão prestando atenção. E essa orientação é para ajudá-la quando ela estiver sozinha. Então, se você quiser fazer uma experiência conosco online, seja bem-vinda, tá? Tem uma pergunta de novo. Acho que a pessoa entrou agora. Qual é a posição que provoca... Qual é a postura que pode causar refluxo? Você pode mostrar de novo a posição? A posição que provoca refluxo? Fica de pé. Fica de pé? Ela pega de pé, vamos ver. Então, vamos lá. Cabeça aqui. A cabeça foi projetada à frente, externo. As pessoas que geralmente gostam muito de ficar assim, ó, as pessoas que têm refluxo. A pança cresceu. Apoia a mão na barriga. O diafragma, que devia estar nessa posição, fica nessa posição. Muda a posição da laringe, da faringe e do esôfago. Olha para mim, olha para lá.
Ao mudar isso, né, colocando para trás, olha, para trás, né, vai provocar a passagem do líquido do estômago para cima. Ah, até interessante, porque... Vou pegar uma casinha, peraí, gente. Quer mostrar ali no esqueleto, Zé? Oi? Quer mostrar ali? Mostrar no esqueleto. Tava tentando mostrar aqui, mas não fica a mesma coisa. Almofadinha anti-refluxo. Almofadinha anti-refluxo. Exatamente por isso. O que eu faço? Quando eu estou aqui na almofadinha, eu fico aqui, ó, e eu libero. Eu não estou espremendo. Só que é interessante colocar, Carla, porque às vezes tem gente que usa essa almofadinha e o bumbum vai escorregando lá pra frente, aí isso, aí de novo. Aí pronto. Exato. Tem que saber usar a almofadinha, né, Camila? É aqui, viu, gente? Se você tem uma almofadinha anti-refluxo, é aqui, tá? Começou a escorregar é porque tem que Você sair dá da a cabeça, posição. então você vai lá, pega um almofadão e põe aqui, ó, pra cabeça ficar aqui, porque senão você vai ficar assim, né? É, aí não adianta nada. Deixa eu fazer em pé. Vamos brincar, porque nós precisamos brincar um pouco. Então, essa situação do refluxo, né, que chamou tanto a atenção aí, né, essa pança que vai para lá assim, ó. O que aconteceu aqui na bunda? Ó, o cóccix entrou para dentro. O pubis está projetado para cima. O isquio está projetado para o antepé. Olha como eu estou feio. A pressão para os joelhos, né? É legal, é Quando eu interessante mostrar. vou reorganizar a postura, vou me reorganizar, você vê o que acontece, olha. Acabou o refluxo. Olha pra cá. Tem que acabar. Então, eu queria deixar uma mensagem, né? Então, nesse momento em que a gente está obrigatoriamente colaborando uns com os outros para que a gente possa lidar com essa situação pandêmica, uma situação importante é não deixar de se movimentar com eficiência para que a gente consiga, através da alimentação, do sono, da movimentação inteligente, manter o sistema, a capacidade imunológica alta. 10 segundos. Para poder resistir a essas situações tão delicadas que estão acontecendo. Obrigada, Camila, que vai acabar, tá? Obrigada, gente.